Olá! O assunto de hoje é os impérios Mali e Songhai. A nossa aula está começando. Além dos Soninques, outros dois grandes grupos étnicos habitavam a região do Sudão Ocidental: Sossos e os Mandingas. No século XIII, o islamismo se disseminava pelo Sahel, por intermédio do comércio nas savanas. Alguns povos, porém, se opuseram à presença islâmica, como os Sossos, que, após a desorganização de Gana, se insurgiram contra os muçulmanos almorávidas e iniciaram um movimento de expansão para o sul. A expansão dos Sossos sobre as regiões habitadas pelos Mandingas, muitos deles islamizados, resultou no final do século XII no domínio de várias de suas aldeias. Como reação, os Mandingas organizaram-se em unidades políticas maiores, lideradas por um chefe denominado Mansa. A expansão dos Sossos foi finalmente interrompida em 1235, quando foram derrotados pelo Mansa Sundiata Keita. Após a vitória, os Mandingas espalharam-se pelo reino de Gana e pelas regiões conquistadas pelos Sossos, ao sul e a leste. Os diversos clãs Mandingas se uniram em torno da figura do Mansa, constituindo o Império do Mali. Durante o período em que governou Sundiata Keita, expandiu os domínios do Mali, conquistando áreas ricas em sal e ouro, além de acelerar o processo de islamização da região. Os soberanos de Mali passaram a controlar os entrepostos comerciais, por onde passavam as caravanas, e as minas de ouro de toda a região. Embora o Mansa fosse poderoso e habitasse um palácio na capital Mani, seus súditos viviam de maneira mais simples, em pequenas casas de barro. O islamismo difundiu-se nos centros urbanos, como Tombouctou. Em outras regiões, porém, os cultos tradicionais continuavam predominantes. O Império do Mali chegou ao auge no século XIV, sob o reinado do Kankan Musa. No século XV, o Mali entrou em decadência, após uma série de conflitos com outros grupos étnicos vindos tanto do norte como os Tuaregs, quanto do sul do Império. Um desses grupos eram os Songhais, situados próximos à cidade de Gao, importante centro comercial a leste do Mali. Eles mantinham certa independência em relação ao poder do Mansa. No século XV, diante das invasões dos nômades do deserto, os Songhais, liderados pelo soberano Soni Ali, enfrentaram e derrotaram os Tuaregs e conquistaram Tombouctou. A partir de então, os Songhais iniciaram um processo de expansão e conquista de outras regiões e clãs, formando o Império Songhai. Como em outros casos, o islamismo e os cultos tradicionais conviveram nos domínios Songhai. O próprio Soni Ali
declarava-se muçulmano, embora conhecesse pouco sobre o islamismo e mantivesse os cultos aos ancestrais. O Império Songhai seguiu próspero até o final do século XVI, quando foi conquistado pelo Reino Muçulmano dos Marrocos. Acabou a nossa aula. Uma boa noite para você.